tudo bem? No vídeo de hoje, tia Laurinha vai continuar contando para vocês a história do Êxodo, a libertação do povo de Deus. E hoje a gente vai continuar aprendendo quais foram as últimas 5 pragas que aconteceram naquele lugar, tá certo? Então vamos lá, ó. Então, crianças, tá vendo esse coração aqui que tia fez? Ó, ele tá todo cheio dessas coisinhas cinzas, ó. Ele não tá feliz, tá não, né? Ele nem tá dando um sorriso. Ele tá cheio, ó, de pecado, todo sujo. E isso aqui, ó, são os fones, aqueles fones de frio, ó, que a gente usa assim. E aí, ó, ele não tá escutando nada, nada. Se a gente ficar falando, ele não vai escutar nada, tá certo? Quero que vocês guardem essa imagem aqui, ó. Um coração cheio de pecado e um coração surdo, tá bom? Vamos lá. Depois que o faraó não ouviu a voz de Deus nas últimas 5 pragas, Moisés e Arão continuaram indo até o faraó para falar aquilo que Deus tinha ordenado. Faraó, liberte o povo de Deus, porque senão você vai sofrer as consequências dessa desobediência. Só que vocês lembram, criança, que Faraó não estava nem aí para aquilo que Deus estava falando. Ele acreditava em Deus? Não. O coração do Faraó era um coração arrependido? Não. Ele não estava nem aí para aquilo que o Senhor estava pedindo, para aquilo que o Senhor estava ordenando. E por isso, mais uma vez, todo o povo que era do Egito, que eram egípcios de verdade, que acreditavam naquela religião, que serviam ao faraó, enfim, todo aquele povo sofreu mais uma vez com a 6ª praga agora. Essa 6ª praga era uma praga que começaram a nascer nas pessoas, um monte de feridas, um monte de caroços, que eram os tumores, as úlceras. E isso gerava muita dor, cheirava mal e foi muito ruim, porque era uma doença, né? Todas as pessoas começaram a adoecer. E não só as pessoas, os animais também. Então tudo isso gerou coisas muito ruins, porque as pessoas não podiam trabalhar, as pessoas não estavam saudáveis, né? Então isso não é bom. E também os animais começaram a ficar doentes. Mas aí o que é que vocês acham que Faraó fez? Será que agora ele vai obedecer ao Senhor e vai ouvir aquilo que Moisés está contando? Não, crianças. O coração de Faraó continuou desobediente. Ó. O coração de Faraó era feito esse aqui. Era um coração cheio de pecado e um coração surdo. Por quê? Porque ele não entendia a voz de Deus falando com ele. Ele achava que isso não era nada demais. Mas a voz de Deus é a voz de Deus, então a gente precisa ouvir. Mas o Faraó não estava nem aí. E aí, por isso, mais uma vez, tanto ele quanto o povo do Egito sofreu as consequências. Porque veio agora a 7ª praga, que foi a praga da chuva de pedras. Imagina só. A chuva, a gente sabe como é, né? A chuva de água, cai a água, às vezes chove muito, chove pouco. Só que dessa vez, Deus fez com que chovesse pedras. Imagina só uma chuva de pedras. E ele disse, olha, se tiver algum egípcio fora das suas casas e todos os animais que estiverem fora, toda a plantação, tudo isso vai ser destruído. Porque se uma pedra cair na gente, não machuca? Pois é, imagina uma chuva de pedras. Então todas essas pedras começaram a cair. E algumas pessoas se esconderam nas suas casas porque ficaram com medo, né? E outras não estavam nem aí. E essas pessoas acabaram se machucando, os animais se machucaram. E principalmente, crianças, as plantações ficaram destruídas. Por quê? Quando a pedra batia nas folhinhas, quando batia na planta, ela se quebrava, porque ela não conseguia resistir à pedra. Então, isso fez com que muitas pessoas ficassem sem ter com o que trabalhar, ficassem sem ter com o que comer, porque estava tudo destruído. E será que agora Faraó vai ouvir a voz de Deus, vendo toda essa bagunça, todo esse sofrimento? Não. Faraó continuou com um coração surdo e com um coração cheio de pecado. Mas vamos lá, o que será que vai acontecer? Mais uma praga, porque se Faraó não obedecia a Deus, Deus continuava mostrando as consequências da desobediência àquele povo. Então foi aí que veio, crianças, a 8ª praga. E vocês sabem que praga foi essa? Vocês sabem que é um gafanhoto? Aquele bichinho verde que come matinho. Pois é. Eu acho meio assim, né? Não gosto muito quando eles estão muito perto de mim. Mas também se ele estiver longe, não tem nada não. Agora imagina só, você tá lá na sua casa, tranquilinho, e chegar um gafanhoto. Tudo bem, ele fica no cantinho, ok. Agora imagina só chegar uns 5. Você já vai ficar, vixi, quanto gafanhoto aqui em casa? O que será que tá acontecendo? Mas no Egito, vinha uma nuvem assim, ó. Uma nuvem, e eles começaram a olhar.
sabe o que era? Um monte de gafanhotos. E o que é que gafanhoto come? Plantas. Ele adora, ele enche o bucho de plantinhas. E o que era que tinha no Egito? Plantações. Esses gafanhotos, eles estavam por todo lugar e eles comeram tudo. E lembra da chuva de pedras que já tinha destruído a plantação? Agora pronto, chegou os gafanhotos, terminou de acabar com tudo. Então Deus mais uma vez tentou chamar a atenção de Faraó para que ele obedecesse à voz de Deus. Mas será que Faraó escutou? Não. Olha só o coração de Faraó, surdo e cheio de pecado. E é por isso, crianças, que Deus agora enviou mais uma vez uma praga ao Egito. Agora é o quê? A 9ª praga. E essa praga foi a praga das trevas. Tudo ficou escuro durante 3 dias. Ninguém conseguia enxergar nada. Ninguém assim, né? Os egípcios, porque vocês têm que se lembrar que o povo de Deus, durante todo esse tempo, estava sendo protegido pelo Senhor. Porque Deus estava fazendo tudo isso, querendo chamar a atenção de Faraó, querendo chamar a atenção dos egípcios, para que se arrependessem, né? E para que eles pudessem perceber que Deus era um Deus poderoso e um Deus verdadeiro. Então, durante todo esse sofrimento, o povo de Deus estava bem, o povo de Deus estava seguro, o povo de Deus estava saudável. E isso tudo, crianças, era a fidelidade de Deus sendo cumprida sobre o seu povo. Por isso que eles não sofriam durante todas essas pragas. Vocês lembram que eu falei que tinham 10 pragas? Pois é. Eu vou parar aqui por essa 9ª, mas aí na próxima aula vocês vão aprender o que foi que aconteceu nessa 10ª praga, tá certo? Mas agora a gente vai entender o que é que a gente pode aprender com essa história, tá certo? Vê só. Vocês lembram desse coração aqui? Esse era o coração de quem mesmo? O coração de Faraó. E era um coração, cheio de pecado e surdo. Não ouvia a voz de Deus. Um coração assim a gente chama de um coração insensato. É um coração que não é inteligente, um coração que não é sensível a Deus, um coração que não tem vida. Porque quando a gente está longe de Deus, quando a gente não conhece a Deus, a gente é como esse coração aqui. Deus fala e a gente não entende, a gente não escuta. Deus diz as coisas que é para fazer, a gente não faz, a gente não conhece isso. Porque a gente não sabe quem é Deus. E por isso que o Senhor, Ele nos salva. Porque se a gente ficar com o coração assim, a gente vai estar para sempre longe de Deus. E aí, pelo seu amor, a gente pode ser transformados. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, diz assim, e eu lhes darei um coração novo. Por que será que a Bíblia conta isso pra gente? Lembra que a Bíblia é o quê? A voz de Deus falando conosco, não é verdade? Então Deus, ele tá dizendo o quê? Olha, eu vou lhe dar um novo coração. E por quê? Porque a gente precisa de um novo coração, para que a gente tenha um coração que entenda a voz de Deus, que ame a Deus, que queira ser obediente. E a gente só pode ganhar esse novo coração se a gente estiver perto de Deus, se a gente conhecer a Deus. E crianças, essa insensibilidade, essa insensatez, ou seja, quando a gente não entende, não escuta, não tá nem aí para Deus, através do nosso coração, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é muito perigoso. Sabe por quê? Até quando a gente já conhece a Deus, muitas vezes, quando a gente para de ler a Bíblia, quando a gente perde o costume de orar todos os dias, quando a gente acha que vir para a igreja não é mais uma coisa tão importante, o nosso coração começa a ficar um pouquinho sem ouvir direito. O nosso coração começa a achar que o pecado tá tudo bem, só um pouquinho. E isso é muito terrível, porque mesmo a gente conhecendo a Papai do Céu e sabendo o quanto que é bom estar perto dele, simplesmente a gente tá deixando ele de lado. Então nós precisamos orar e conhecer a Deus para poder, quando perceber que está desse jeito, pedir para que Deus tire isso da gente e continue nos dando aquilo que a gente precisa para manter esse novo coração que Ele nos deu funcionando muito bem, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de vontade de estar na presença de Deus. Amém? Bom, crianças, na atividade de hoje, lembra daquele livrinho que tia Aline fez, bem lindo, junto com vocês? Pois é, vocês vão continuar escrevendo nele, desenhando as pragas do Egito, tá certo? E agora vocês vão escrever e desenhar nesse livrinho aqui essas pragas que tia contou hoje, a 6ª, a 7ª, a 8ª e a 9ª, tá certo? Então vamos ver aqui, olha que desenho tão bonito. A praga das úlceras,
a praga da chuva de pedras, a praga dos gafanhotos e a praga das trevas, ó, da escuridão, tá certo? Faça um desenho bem bonito, tá bom? Então, crianças, por hoje é só. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez e até a próxima. Tchau!